A gente já está aqui com a Priscila Yasbeck, nossa analista de economia, porque a Marcela citou aí alguns dos fatores que puxaram tanto essa alta, e ela citou transporte, energia elétrica, alimentos e bebidas, citou especialmente a carne. O que é que você destacaria então? O que é que realmente puxou uma alta tão grande que chegou aí, como a gente disse, a bater 2 recordes? Pois é, Carla, inflação pressionadíssima. A gente já vem falando bastante sobre isso, mas a novidade é que os dados eles vão surpreendendo negativamente a cada divulgação de IPCA, a cada divulgação de índices de inflação. A gente vai ver aqui na nossa tela alguns destaques sobre esse IPCA 15, lembrando que o IPCA 15 ele mede os preços do meio de um mês ao meio de outro. Então ele é igualzinho o índice oficial de inflação, o IPCA, só que com essa diferença que o IPCA é o mês fechado, o 15 é do meio do mês até o meio do outro. Então o que a gente tem aqui? Então em setembro subiu 1,14%. Esse dado aqui também chama atenção porque a inflação já está batendo os 2 dígitos, que é um marco simbólico em termos de inflação, né? Quando a inflação fica acima de 2 dígitos, ela já está pesando bastante no bolso. A gente já tinha até falado disso aqui no Visão CNN, e é essa inflação que atinge os mais pobres, aquela que estava já sendo esperada para mais de 10%. Exatamente, que é custo de energia, alimentação, vem subindo bastante, e a população de baixa renda, qual que é a questão? Eles acabam consumindo uma parte muito grande da renda deles com alimentação. Então algumas pesquisas, por exemplo, o Diese mostrou recentemente que a inflação está avançando, o salário mínimo teve um reajuste para o começo do ano, mas ficou abaixo da inflação do INPC do ano passado, então já teve uma defasagem, e aí o brasileiro vai perdendo o poder de compra, e com isso a cesta básica, que já está cara, ela já ocupa mais da metade, isso só em alimentos, já mais da metade desse valor do salário mínimo que o brasileiro recebe, então está pesando bastante. E aí quais são os destaques aqui do IPCA 15, dessa prévia de setembro? A gente tem gasolina, que subiu 39%, isso aqui eu separei os dados dos últimos 12 meses, para a gente ver como que ao longo de um ano os preços aumentaram. A energia elétrica subiu 25% em 12 meses. Carne, 28%. Então, tudo isso o brasileiro está sentindo, o IBGE só está mostrando em números. E a passagem aérea, que tem um peso menor na cesta de consumo dos brasileiros, não é todo mundo que consome, que faz compra de passagens aéreas, ainda mais nessa situação de pandemia, mas subiu 56% com o avanço da vacinação e com algumas pessoas já se locomovendo, principalmente aqui no país. Então, toda essa situação aqui, Carla, ela acaba se refletindo aí, principalmente gasolina e energia, que tiveram um maior peso individual no IPCA, provocaram um maior aumento, elas acabam se refletindo aqui nesse dado acumulado aí de 10% de aumento em 12 meses. Agora, a gente já viu que teve já aumento da taxa Selic. Como é que o Banco Central agora consegue reagir a esse aumento de inflação, ainda aumentando os juros, Priscila? Ainda aumentando os juros. Então, o Banco Central, ele vem refazendo as suas previsões. Começou o ano, a gente chegou a falar aqui sobre aquela questão de ficar abaixo do patamar neutro, no patamar neutro, acima do patamar neutro. Patamar neutro é quando a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, que é como se fosse o preço do dinheiro, ela nem estimula, nem esfria a economia. E aí o que acontece? Conforme a taxa vai subindo, o preço do dinheiro fica mais caro, e isso tem um efeito de reduzir o consumo, porque os empréstimos ficam mais caros, as pessoas contraem menos empréstimos, então o consumo diminui, e isso tende a ajudar a conter a inflação. E aí eu conversei com o Luiz Fernando Figueiredo, que é ex-diretor do Banco Central, para entender como que ele está vendo essa situação. Ele falou que esse IPCA 15 veio muito ruim mesmo, foi mais um dado de inflação que surpreendeu os economistas. E aí o que ele explicou, até falei aqui no Visão ontem, é que o que acontece é que agora o Banco Central, ele também, conforme as reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária, vão acontecendo, ele vai trazendo perspectivas mais pessimistas. E nessa última decisão, o que ele falou é que a Selic pode entrar, inclusive, num território contracionista, quando os juros estão tão altos a ponto de esfriar a economia. Então, qual que é a previsão daqui para frente? Conforme esses dados vão ficando acima do esperado, o que acontece é que o Banco Central ele pode endurecer mais esse aumento de juros, ele pode aumentar os juros com mais força. Ele já sinalizou, o Banco Central, que os juros devem ir para 8,25% neste ano, para 8,5% no ano que vem, mas tem economistas, inclusive, que estão prevendo que a taxa Selic chegue, inclusive, a 10% já no começo do ano.
Então, com esse aumento de juros, o que acontece é que o brasileiro ele vai sentir não só aumento de preços, mas também um aumento do custo do dinheiro. E aí, o que a gente torce é para que esse aumento de juros ele seja capaz de conter essa inflação. E aí, esse é um dos pontos mais discutidos hoje no mercado, que é se a inflação vai continuar persistente ou se o que a gente está vendo ainda é um resquício dos choques que aconteceram na pandemia, que afetaram produções, afetaram as cadeias de suprimento, tem um resquício disso ainda. E aqui no Brasil, particularmente, temos a questão da crise hídrica, que é uma grande incógnita, como que vai ficar o clima e o quanto que ele vai continuar influenciando no aumento dos preços. E tem também a questão do dólar, com risco político, com risco fiscal. O dólar está muito alto e a nossa economia é muito dolarizada. Então, esse dólar alto acaba influenciando também nesses preços altos que a gente está vendo. Eu sei que você já explicou bastante, mas há um temor de que a grande diferença entre o veneno e o remédio muitas vezes é a dose, né? Então a gente tem já economistas, por exemplo, falando que o risco que pode acontecer também é de estagflação. Quer dizer, da gente ter inflação alta com a economia parada. E isso até eu gostaria que você, se pudesse rapidamente explicar o que é que poderia significar e por que não pode, por exemplo, o Banco Central aumentar de uma vez já muitos juros para poder parar tudo agora, ajeitar, dar aquela freada de arrumação, e isso não poderia ser feito. Pois é, Carla, o que o Banco Central está tentando fazer já é conter a inflação pensando até em 2023. Então, as decisões que ele está tomando agora já são olhando para o futuro, porque neste ano o Banco Central não vai conseguir atingir a meta de inflação. O teto da meta de inflação para este ano é de 5,25%. A inflação está batendo mais de 10% em 12 meses, então já é certo que desse ano não vai conseguir cumprir a meta. Então, o Banco Central está tentando cumprir a meta do ano que vem, e aí o que acontece é, se ele usa muito dessa dose, desse remédio, sobe muito os juros, o risco é esfriar muito a economia e aí descontrolar não só a inflação do ano que vem, mas até a inflação de 2023. É o que o Luiz Fernando Figueiredo falou. Ele disse que se o Banco Central subir muito os juros, por exemplo, tem um economista da FGV, o Lívio Ribeiro, que ele fez um cálculo, ele fez um estudo dizendo que o Banco Central deveria subir para 13% os juros ainda neste ano para conseguir levar a inflação para a meta no ano que vem. E aí o Luiz Fernando Figueiredo falou, ele tem um outro tipo de previsão, e aí o que ele explicou foi justamente isso, que se o Banco Central fizer isso e levar a taxa Selic para 2 dígitos, o que acontece é que daí lá em 2023 a inflação corre o risco, inclusive, de ficar abaixo da meta, porque você esfria tanto a economia, as pessoas consomem tão pouco que você fica com uma inflação também muito baixa. Além disso, ele também fala que a previsão de inflação, a previsão do IPCA para este ano e para o ano que vem, ela não chega a estar tão alta a ponto de o Banco Central já ter que, neste momento, levar a Selic para 2 dígitos.